20. Deixe a escola de uma vez por todas. Muitas pessoas têm a sensação de que foram largadas para sempre nos corredores do colégio do ensino médio, como se algo houvesse acontecido lá que jamais conseguiram superar. Antes dessa fase, nos anos mais livres da infância, todos éramos sonhadores criativos, repletos de um senso ilimitado de energia e de curiosidade em relação ao mundo. Mas quando chegamos aos últimos anos escolares, algo muda. Pela primeira vez, começamos a ter medo do que outras pessoas pensam de nós. De repente, nossa missão na vida se tornou não passar vergonha. Tínhamos medo de fazer papel ridículo, e por isso evitávamos ao máximo correr riscos. Nunca vou me esquecer de um episódio vivido com meu amigo Richard nessa época. Estávamos voltando da escola para casa um dia, quando, de repente, ele parou com uma expressão horrorizada. Perguntei o que havia de errado. Pensei que fosse ter uma convulsão ou algo parecido. Ele então apontou em direção à cintura e, sem dizer nada, me mostrou que deixará de enfiar o cinto por um dos passantes da calça. Fiquei o dia inteiro assim, ele finalmente falou. Estava consternado imaginando o que todos haviam pensado a seu respeito quando o viram pelos corredores, talvez percebendo que seu cinto não fora colocado direito. Qual seria o prejuízo à sua reputação? Nas minhas palestras sobre motivação, adoro a parte em que o público me faz perguntas. Mas muitas vezes vejo os olhares dolorosamente adolescentes no rosto das pessoas, com medo de passar vergonha enquanto avaliam o risco de falar na frente de todo mundo. Esse hábito de se preocupar mais com o que os outros vão pensar do que sobre o que nós mesmos pensamos geralmente começa na adolescência, mas pode durar a vida toda. Já é hora de ter consciência disso, e mais uma vez, deixar a escola para trás. Vamos recuperar algo de um tempo ainda mais antigo, a criatividade inocente e a desinibição que tínhamos quando éramos crianças. Aliás, descobri uma forma de lidar com os momentos de silêncio que pairam sobre o auditório quando abro a sessão de perguntas. Vou para o quadro e faço 5 círculos. Então conto o que costumava dizer em minhas aulas. Se não tiverem nenhuma pergunta agora, vamos para o intervalo. Como todo mundo gosta de ir logo para o coffee break, não havia incentivo nenhum para alguém perguntar. Mas responder questões é a parte mais divertida para mim nesses seminários, por isso inventei o seguinte jogo. Depois de 5 perguntas, poderemos ir para o intervalo. Agora vejo pessoas na plateia incentivando umas às outras a levantar dúvidas, para podermos ter a pausa mais cedo. Embora este seja um modo artificial de iniciar o diálogo que tanto valorizo, o que o jogo faz é quebrar o gelo e tirar a pressão de cada indivíduo. É fácil perder o medo social e desenvolver a desinibição. Mesmo assim, muita gente vive como se ainda fosse adolescente, reagindo aos julgamentos imaginários dos outros. Acabam tomando decisões baseadas no que alguém possa estar pensando delas. Uma vida planejada por um adolescente, é isso que você quer? Abandone essa maneira de pensar. Motive-se a partir de si mesmo, sem depender das opiniões alheias. Faça o mesmo questionamento que fez o escritor Ralph Waldo Emerson. Por que a forma como eu me sinto deveria depender dos pensamentos na cabeça de outra pessoa? (21) Não tenha medo de parecer vulnerável. Então você consegue se transformar em alguém que não liga muito para o que os outros pensam. É capaz de motivar a si mesmo deixando para trás o medo colegial de fazer papel de bobo. Como tendemos à timidez e à passividade, pode ser um avanço corrigir o rumo radicalmente para o outro lado, adotando os seguintes comandos internos. Passe vergonha. Arrisque-se. Quebre a cara. Seja você mesmo. Doe-se. Abra-se com alguém. Seja vulnerável. Seja humano. Não se acomode. Seja honesto. Experimente o medo. Faça o que você quer. A primeira vez que falei com a escritora e psicoterapeuta Devers Branden foi ao telefone, quando ela aceitou trabalhar comigo para aumentar minha autoconfiança e meu crescimento pessoal. Não tínhamos conversado por muito tempo quando ela comentou sobre a minha voz. Estou muito interessada na sua voz, disse ela, num tom de curiosidade. É? Por quê? Perguntei, achando que ela estava prestes a me elogiar. Bem, continuou ela, é tão sem vida, totalmente monótona. Eu gostaria de entender por quê. Sem graça, eu não soube explicar a razão. Essa conversa aconteceu muito antes de eu me tornar um palestrante profissional, e também das minhas aulas de teatro. Foi muito antes de eu aprender a cantar no meu carro também.
Eu não tinha a menor consciência do problema, e fiquei bastante surpreso que minha voz tivesse soado daquele jeito para ela. A verdade é que durante aquele período eu estava vivendo com medo. As coisas não estavam indo bem financeiramente. Havia problemas de saúde sérios na minha família, e eu tinha aqueles pensamentos quase suicidas que costumam acompanhar a sensação de impotência cada vez maior diante das dificuldades. Hoje penso que uma das maneiras de muitos homens esconderem seus medos é através de uma postura de indiferença entediada que consideram máscula. Sei que foi isso que eu fiz. Tentando entender por que eu encobria medo com indiferença, lembrei que na época do ensino médio os rapazes considerados mais descolados eram sempre aqueles que mantinham um ar distante, sem demonstrar emoção. Eles falavam em tom monocórdio, imitando James Dean ou Marlon Brando. Brando era tão indiferente e impenetrável que não dava nem para entender direito o que ele falava. Um dos primeiros exercícios que Devers Branden me passou para fazer em casa foi assistir a E o Vento Levou e estudar como Clark Gable revelava seu lado feminino sem medo. Isso pareceu estranhíssimo para mim. Gable feminino? Ele sempre fora considerado um homem másculo em todos aqueles filmes antigos, portanto não conseguia entender o que Devers queria dizer, nem como isso poderia me ajudar. Quando assisti ao filme, porém, tudo ficou claro. Clark Gable permitia a si mesmo expressar uma gama tão imensa de emoções que eu pude identificar cenas em que ele revelava um lado nitidamente feminino de seu personagem. Isso tornava menos masculino? Não, tornava-o mais real, mais cativante. Daquele momento em diante, perdi a vontade de me esconder por trás de uma fachada monótona e indiferente. Eu me comprometi a me tornar mais expressivo, sem a ansiedade e a preocupação de parecer menos masculino. Também passei a notar como adoramos quando os outros se mostram vulneráveis, mas não confiamos em nós mesmos agindo da mesma forma. Pois saiba que podemos aprender a nos permitir isso. Primeiro, vai acontecer aos poucos. Depois, poderemos ir aumentando essa vulnerabilidade, até não termos mais medo de nos abrir num âmbito cada vez mais amplo de autorrevelação. Quando nos arriscamos a passar vergonha, nos conectamos com o lado realmente emocionante da vida. Mate sua televisão. Meu irmão tinha uma loja de camisetas e uma das mais vendidas vinha com os dizeres: mate sua televisão. Comprei uma para mim, é claro. Acredito que é de fato possível mudar sua vida ao desligar a televisão. Pense no que iria ganhar se parasse de tentar encontrar vida nos programas sobre outras pessoas e deixasse sua própria vida se tornar o programa de que mais gosta. Reduzir as horas perdidas em frente à TV pode ser um terror para quem é viciado nisso, mas não tenha medo. Você pode largar o vício lentamente. Comece desligando-a uma vez por semana. Se está assistindo à televisão demais e sabe disso, pergunte a si mesmo: de que lado da tela eu quero viver? Diante da TV, você vê outras pessoas fazendo o trabalho que amam. Elas estão no lado inteligente da tela, porque estão se divertindo, enquanto você está passivamente vendo-as se divertirem. Elas estão ganhando dinheiro e você não. Eis um bom teste para determinar se a televisão o motiva mais do que os livros. Tente lembrar a que você assistiu na TV um mês atrás. Faça um esforço. Que efeito esses programas têm na sua inspiração? Agora pense no livro ou na revista que leu mês passado. O que lhe deixou uma impressão mais duradoura e valiosa? Qual forma de entretenimento consegue guiá-lo melhor no caminho da automotivação? Groucho Marx disse uma vez que achava a televisão muito educativa. Toda vez que alguém a liga, eu vou para outro cômodo ler um livro. Liberte sua alma da gaiola. Nossa sociedade nos estimula a buscar conforto. A maioria dos produtos e serviços anunciados dia e noite é criada para nos deixar mais acomodados, tendo que passar por menos contratempos. No entanto, somente o desafio leva ao crescimento. Somente o desafio testa nossas habilidades e nos torna melhores. Somente o desafio, e a automotivação para nos empenhar nele, pode nos transformar. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para o desenvolvimento pessoal. Se você sente que está se enterrando na sua zona de conforto, então precisa sair à procura de desafios capazes de motivá-lo. Use suas zonas de conforto para descansar e recobrar as energias enquanto você se prepara para a próxima luta. Se viver eternamente nas suas zonas de conforto, elas se tornarão o que o roqueiro Sting chama de gaiolas da alma. Liberte-se.
Voe para longe. 24. Execute seu próprio plano de jogo. Crie sua estratégia de jogo para a vida. Deixe que o jogo responda a você, e não o contrário. Seja como Bill Walsh, ex-técnico do time de futebol americano San Francisco 49ers. Todos achavam que ele era excêntrico, pelo modo como planejava meticulosamente as jogadas ensaiadas do time antes de cada partida. A maioria dos técnicos esperava para ver como o jogo estava se desenrolando, para só então entrar com jogadas em reação ao outro time. Mas Bill Walsh não. Ele queria que o adversário respondesse a ele. Walsh venceu campeonatos com seu método proativo e nada ortodoxo. Mas tudo o que ele fez foi agir com base na diferença crucial entre criar e reagir. Muitos de nós passamos dias inteiros apenas reagindo, sem ter consciência disso. Acordamos reagindo ao despertador. Depois reagimos às sensações em nosso corpo. Em seguida começamos a reagir ao cônjuge e aos filhos. Entramos no carro e reagimos ao trânsito, buzinando e fazendo gestos para outros motoristas. Então, no trabalho, lemos um e-mail e reagimos à mensagem. Reagimos a clientes tolos e chefes insensíveis que se intrometem no nosso dia. Na hora do almoço, reagimos a um garçom. Esse hábito de reagir pode continuar o dia inteiro, todos os dias. Nós nos tornamos goleiros na partida de futebol da vida, com bolas sendo chutadas para nós incessantemente. É hora de jogarmos em outra posição, de correr até o outro lado do campo, com a bola nos pés, prontos para marcar mais um gol. É possível criar seus próprios planos com antecedência, para que sua vida passe a responder a você. Se puder fixar a ideia de que a qualquer momento a sua vida ou é criação ou é reação, você conseguirá continuamente lembrar a si mesmo de criar e planejar. Planeje seu dia da mesma forma que Bill Walsh planejava seus jogos de futebol americano. Encare as tarefas diante de si como jogadas que irá executar. Você vai se sentir envolvido na essência de sua vida, pois estará estimulando o mundo a responder a você. – 25. Encontre o Einstein que existe dentro de você. Todo ser humano tem potencial para alguma forma de genialidade. Você não precisa ser bom em matemática ou física para ter uma experiência genial em seu raciocínio. Para experimentar um nível criativo de pensamento, tudo o que precisa é usar mais a imaginação. Essa é uma recomendação difícil para adultos, porque eles se acostumaram a usar a imaginação para uma coisa apenas: preocupações. Eles fantasiam o pior cenário possível o dia inteiro. Toda a energia que têm é concentrada em imagens vívidas das coisas que mais temem. O que eles não percebem é que as preocupações são um desperdício da imaginação. A criatividade humana foi feita para coisas melhores. Pessoas que usam a imaginação para criar muitas vezes alcançam metas que gente preocupada demais nem sonha em realizar, mesmo quando possuem um QI mais alto. Os criativos costumam ser chamados por seus colegas de gênios, como se genialidade fosse uma característica genética. Quando criança, você usava sua imaginação instintivamente como deve ser. Sonhava acordado e fazia de conta. Se voltar àquele estado de autoconfiança e sonhos, vai ter uma grata surpresa com sua capacidade de criar soluções inovadoras e imediatas para seus problemas. Einstein dizia: a imaginação é mais importante que o conhecimento. Quando li essa citação pela primeira vez, não entendi o que queria dizer. Sempre pensei que mais conhecimento fosse a resposta para todo problema difícil. Achava que se eu pudesse aprender mais coisas importantes, então tudo se resolveria. O que não entendia é que aquilo de que mais precisava não era conhecimento, mas a habilidade de usar a imaginação de forma proativa. Depois que adquiri essa habilidade, a primeira tarefa foi imaginar quem eu gostaria de ser. Sonhar, nesse sentido, é um trabalho vigoroso. É o estágio de planejamento na criação de nosso futuro. Exige autoconfiança e coragem. Mas o mais importante em sonhar ativamente não é a realização da meta no futuro, é o efeito que tem sobre quem sonha. Esqueça a realização literal do seu sonho nesse momento. Concentre-se em apenas sonhar. Ao embarcar no sonho, você passa a ser verdadeiro. – 26. Não fuja do que lhe dá medo. O segredo mais bem guardado do mundo é que, do outro lado do medo, há algo seguro e benéfico à sua espera.
Se você atravessar nem que seja uma fina cortina de temores, vai confiar mais na sua habilidade de transformar a própria vida. O general americano George Patton, que lutou na Segunda Guerra, disse certa vez: "O medo mata mais gente que a morte." O medo nos mata repetidamente, às vezes de forma sutil, outras vezes com brutalidade. E se continuarmos tentando evitar o que nos assusta, ele vai nos perseguir como um cão que não desiste nunca. O pior que podemos fazer é fechar os olhos e fingir que não existe. O medo e a dor devem ser tratados como alertas não para fecharmos nossos olhos, mas para deixá-los ainda mais abertos, afirma o psicólogo Nathaniel Branden. Ao fecharmos os olhos, acabamos nas zonas de conforto mais escuras, enterrados vivos. A biografia de Janis Joplin, escrita por Mira Friedman, tem o apropriado título de Enterrada Viva. Para Janis, assim como para muitas pessoas em dificuldades, o álcool oferecia um antídoto artificial e tragicamente temporário para o medo. Não era à toa que nos tempos do Velho Oeste americano chamavam o uísque de falsa coragem. Houve uma época em que o que eu mais temia era falar em público. Não me ajudava a saber que esse é o maior medo das pessoas, maior até do que o da morte. Este fato uma vez levou o comediante Jerry Seinfeld a comentar que muita gente preferia estar no caixão do que no púlpito fazendo discurso de homenagem ao falecido. Para mim, o medo era ainda mais profundo que isso. Quando criança, eu não conseguia responder arguições orais na escola. Implorava aos professores que me poupassem disso. Eu me oferecia para fazer até 2 resumos sobre os livros que lia, só para não ter que apresentar meu trabalho oralmente diante da turma. Mas, na idade adulta, passei a querer ser um palestrante mais do que qualquer outra coisa na vida. Meu sonho era ensinar a todo mundo como chegar à automotivação, às ideias, e eu havia aprendido. Mas como poderia fazer isso se meu medo de palco me deixava totalmente paralisado? Então, um dia, dirigindo em Phoenix, zapeando pelo rádio, acidentalmente caí numa estação religiosa em que um pastor berrava: "Corra em direção ao seu medo. Corra direto para ele." Apressei-me a mudar de estação, mas era tarde demais. No fundo, eu sabia que tinha acabado de ouvir o que precisava. Em qualquer estação que eu sintonizasse, só conseguia ouvir aquelas palavras: "Corra em direção ao seu medo." No dia seguinte, ainda não conseguirá tirar a frase da minha cabeça, então liguei para uma amiga que era atriz. Pedi a ela que me ajudasse a entrar num curso de teatro que ela havia mencionado. Disse que estava pronto para superar meu medo de atuar na frente de um público. Embora minha ansiedade estivesse altíssima nas primeiras semanas do curso, não havia outra maneira de enfrentar aquele medo. Também não havia outro jeito possível de fugir, pois quanto mais eu corria, mais o medo me dominava. Eu sabia que precisava dar a volta e correr ao encontro desse medo, ou eu jamais iria atravessar para o outro lado. Ralph Waldo Emerson disse uma vez: "A maior parte da coragem está em ter feito aquilo antes." E isso logo se tornou verdade quanto à minha habilidade de falar em público. O medo de fazer algo só pode ser curado ao fazermos o que tememos. Em pouco tempo, minha autoconfiança foi aumentando conforme as apresentações se tornavam cada vez mais frequentes. A emoção que sentimos depois de passar correndo pela cortina do medo é a mais energizante do mundo. Se um dia você se encontrar extremamente desmotivado, pense em algo que teme e faça aquilo, e observe o que vai acontecer. « 27. Crie a forma como você se relaciona. Você não pode criar seu eu mais verdadeiro sem desenvolver relacionamentos nesse processo. Relacionamentos são tudo. Existir é se relacionar, disse o líder espiritual indiano Krishnamurti. Ofereço a muitas empresas um treinamento composto por uma série de seminários em 4 partes. As 3 primeiras são sobre motivação pessoal, e a parte final é sobre relacionamentos. Às vezes os presidentes das empresas me perguntam, antes do início do treinamento, se eu não estaria colocando peso desproporcional num dos temas. Você não deveria falar mais sobre a parte de relacionamentos? Questionam. Afinal, trabalho de equipe e relações com os clientes são bem mais importantes que automotivação. Defendo o peso que coloco na motivação. É impossível se relacionar bem com os outros quando a relação que se tem consigo mesmo é ruim. O compromisso com a motivação pessoal vem em primeiro lugar. Afinal, quem quer se relacionar com alguém totalmente desmotivado? Quando chegamos à 4ª parte do seminário, o foco passa para a criatividade. Criatividade é a parte mais negligenciada, apesar de ser o aspecto mais útil no desenvolvimento das relações.
Nos relacionamentos, a maioria das pessoas pensa com as emoções, em vez de com a razão. Mas isso não é o ideal. Quando encaramos os relacionamentos como oportunidades para sermos criativos, eles se tornam melhores. E quando eles melhoram, ficamos ainda mais motivados. Minha filha mais nova, Margie, estava no 4º ano quando uma menina bem tímida de sua turma acidentalmente pintou o próprio nariz de preto com uma daquelas canetas permanentes. Vários colegas começaram a rir dela. A menina chorava de vergonha, até que Margie se aproximou para tentar confortá-la. A professora delas, impressionada, foi quem me contou essa história. No impulso, Margie pegou a caneta e pintou o próprio nariz, deu a caneta para outra colega e disse: "Eu gosto do meu nariz assim, e você?" Em pouco tempo, todas as crianças da sala tinham marcas pretas nos narizes, e a menina tímida agora estava rindo. No recreio, a turma foi para o pátio com os narizes pintados de preto, e o resto dos alunos da escola ficou com inveja. Obviamente, algo bastante interessante havia acontecido naquela classe. Essa história é muito impressionante pela forma como Margie usou sua criatividade e seu raciocínio em vez de suas emoções para resolver um problema. Se tivesse recorrido aos sentimentos apenas, ela poderia ter se limitado a expressar raiva dos colegas por rirem da garota. Sempre que leva um problema de relacionamento até a sua mente, você tem oportunidades ilimitadas para ser criativo. Se faz o contrário, levando o problema da relação até o subsolo do seu coração, se arrisca a ficar empacado nessa dificuldade para sempre. Isso não equivale a dizer que você não deva sentir nada. Perceba seus sentimentos, mas não pense com eles. Questões de relacionamento devem ser resolvidas com criatividade. Você logo entenderá que nós criamos os relacionamentos que temos. Eles não simplesmente acontecem. Disse o artista italiano Luciano de Crescenzo: "Cada um de nós é um anjo com uma única asa, e só podemos voar abraçados uns aos outros." – 28. Tente ouvir interativamente. O princípio de usar a interatividade para aumentar a criatividade não se restringe a jogos de computador ou salas de bate-papo. Ao nos tornarmos plenamente conscientes desse princípio, podemos encontrar meios de ser mais interativos em qualquer situação. Podemos até deixar as conversas com familiares e amigos mais interativas do que eram antes. Muitas vezes acontece conosco de ouvir um colega de trabalho ou parente e praticamente adivinharmos o que vão dizer. Isso reduz nosso nível de consciência, e uma forma de preguiça mental se instala. Em vez de escutar o outro de forma sonolenta, pontuando a fala dele com palavras e frases vazias como "certo" ou "é isso aí", ouça de verdade e participe. A passividade prejudica tanto a nós mesmos quanto as pessoas que falam conosco. A escritora Brenda Whelan disse certa vez: "Quando alguém nos escuta, isso nos reinventa, nos desenvolve e nos expande. Ideias começam a crescer de verdade dentro de nós e a ganhar vida. Quanto mais consideração demonstrarmos em nossas perguntas e comentários, mais interativa será a conversa. Procure oportunidades para ser mais interativo, e assim motivar-se a viver níveis de experiência bem mais enriquecedores." – 29. Acredite em sua força de vontade. Nem sei dizer quantas pessoas já vieram me dizer que não têm força de vontade. Se você também pensa assim, está minando o próprio sucesso. Todo mundo tem força de vontade. Só de estar lendo essa frase você já mostra que tem. O primeiro passo para desenvolvê-la, portanto, é aceitar a existência dela. Se alguém colocasse um par de halteres bem pesados no chão à sua frente e pedisse que os levantasse, você não responderia "não tenho força". Em vez disso, diria "não sou forte o bastante". É uma descrição mais verdadeira, pois implica que você poderia ser forte o bastante caso se exercitasse para isso. E também implica que você tem força sim. O mesmo acontece com a força de vontade. Quando você aceita aquela fatia de torta de chocolate, não é porque não tem força de vontade. É apenas porque escolheu não exercitá-la naquele momento. O segundo passo é saber que sua força de vontade, como um músculo do braço, só pode ser desenvolvida por você mesmo. A responsabilidade de torná-la forte ou deixá-la atrofiar é toda sua. Ela não vai crescer por circunstâncias externas nem por acaso. Força de vontade é um processo deliberado e voluntário. Quando deixei a faculdade para entrar no exército, uma das razões pela qual me alistei foi porque achei que ajudaria a desenvolver minha autodisciplina. Mas de alguma forma eu não percebera o auto em autodisciplina. Esperava que ela me fosse dada por outra pessoa.
Descobri nos pesados treinamentos e exercícios militares que os outros não podem me dar força de vontade e autodisciplina. O sargento que nos treinava era até bastante persuasivo e inspirador, e em alguns momentos aterrorizante, mas ele não podia fazer com que eu executasse coisa alguma a não ser que eu optasse por isso. Nada aconteceria até que eu gerasse a vontade de fazer aquilo acontecer. Prometa a si mesmo ser claro e verdadeiro quanto à sua força de vontade. Ela está sempre dentro de você. 30. Invente pequenos rituais. Imagine que você é um xamã ou um curandeiro que precisa cantar e dançar para iniciar um ato de cura. Invente um ritual que seja só seu, um conjunto de práticas que lhe façam chegar mais depressa à automotivação. Até agora você leu várias maneiras de motivar a si mesmo, e já pode ter percebido que muitas vezes a ação é a chave. Fazer uma coisa é o que nos leva a fazer outra. Trata-se de uma lei do universo. Um objeto em movimento permanece em movimento. O grande jogador de basquete Jack Viman costumava iniciar seus treinos chegando cedo à quadra e fazendo 200 arremessos. Eram sempre 200 arremessos que ele contava um a um. Mesmo que já se sentisse aquecido após 20 ou 30, ele tinha que arremessar 200 vezes. Aquele era o seu ritual, que invariavelmente o levava a um estado de motivação para o resto do treino ou de uma partida. Meu amigo Fred Knipp, roteirista e comediante de TV vencedor do prêmio Emmy, fazia algo que chamava de dirigir em busca de ideias. Quando tinha que dar conta de algum grande projeto criativo, entrava no carro e dirigia para a cidade vizinha, até que os insights começassem a fluir. Sua teoria era de que o ato de dirigir dava ao ansioso e lógico lado esquerdo do cérebro algo com que se ocupar, enquanto o direito ficava livre para criar. Em seu livro sobre composição musical, Write from the Heart, Escrever com o Coração, Jon Stewart fala sobre o compositor, arranjador e pianista clássico Glenn Gould, que tinha um ritual para criar uma nova melodia ou música quando parecia estar sem inspiração. Ele ligava 2 ou 3 aparelhos de rádio ao mesmo tempo, cada um numa estação diferente. Então se sentava e começava a compor sua música, enquanto ouvia o som dos 3 rádios. Isso causava um curto-circuito no seu consciente e liberava o subconsciente criativo. Sobrecarregava o lado esquerdo de seu cérebro, para que o direito pudesse se abrir e criar sem censura. Meu ritual para estimular a automotivação é caminhar. Muitas vezes tive problemas que pareciam difíceis demais para sequer fazer algo a respeito. Mesmo assim, procurei seguir meu ritual e levar a questão para uma longa caminhada. Às vezes ela dura horas. Mas, ao longo dessas andanças, algo sempre parece surgir do nada, uma ideia que vai resolver tudo. Uma das razões pelas quais acredito que isso funciona é que rituais são ações. Iniciar um ritual é agir na direção de encontrar uma solução. O curandeiro que dança já está fazendo alguma coisa. Crie pequenos rituais que funcionem como pontos de partida. Eles o colocarão em ação mesmo antes que você se sinta pronto para tal. Rituais sempre superam sua hesitação e o ajudam a ganhar motivação de uma forma previsível e controlável. Se você não for um escritor, pintor ou poeta, pode pensar que rituais não se aplicam ao seu caso. Mas isso é o que eu chamo de falácia criativa. Na verdade, sua vida inteira está aí para ser criada por você. Não existem profissões criativas, separadas das outras, como se pertencessem a um clube exclusivo. Como disse Martin Luther King Jr., seja um artista no que quer que você faça. Se é um varredor de ruas, seja o Michelangelo dos varredores. 31. Use a felicidade como ponto de partida. A maioria das pessoas acha que se sentirá bem no momento em que atingir determinado ideal. Pensa que a felicidade está em algum lugar, talvez não muito longe, mas de qualquer maneira não aqui. O problema em adiar o sentimento de estar bem consigo mesmo até atingir certo objetivo é que talvez isso nunca aconteça. Então, ao condicionar sua felicidade a algo que você ainda não tem, está negando o poder de criar felicidade para si mesmo. Muitas pessoas usam a infelicidade pessoal como um instrumento, uma prova de sua própria sinceridade e compaixão. Mas, como Belry Kaufman ressalta de forma eloquente em To Love is to be happy with, amar é ser feliz com alguém, ser infeliz é desnecessário. É possível ser feliz e sincero, ser feliz e sentir compaixão.
De fato, amar alguém quando se está infeliz nem parece ser amor de verdade. Fred Knipp conversou comigo sobre como nós, seres humanos, aprendemos a usar e abusar da infelicidade. Ele listou as razões secretas pelas quais as pessoas pensam que devem se sentir tristes. Se fico triste, isso prova que sou uma boa pessoa, ele disse. Ou se me sinto para baixo, quer dizer que sou responsável. Se eu ficar mal, não estarei magoando ninguém. Se eu me entristeço, significa que me importo com os outros. Prova que sou realista e consciente. Prova que estou tentando tomar alguma atitude. Essa lista nos dá uma poderosa motivação para sermos infelizes. Mas, como o pioneiro da transformação pessoal Werner Elhar ensinava em seus seminários, a felicidade deve ser um ponto de partida, não de chegada. Quando estava morando e trabalhando na Rússia, Elhar foi entrevistado pelo apresentador Larry King via satélite. Ele mencionou que em breve voltaria aos Estados Unidos, e King perguntou se o retorno ao país natal o deixaria feliz. Elhar fez uma pausa desconfortável, porque na visão dele nada nos faz feliz. Por fim disse, Larry, eu já sou feliz. Voltar não vai me fazer feliz, porque eu já parto da felicidade em tudo que faço. Sua felicidade é um direito nato. Não deve depender de você atingir alguma meta. Comece agora a tomar posse da felicidade e usá-la para tornar sua automotivação mais divertida o tempo inteiro e não só no final. 32. Seja seu próprio discípulo. Por que será que alego não ter força de vontade? Seria um desejo equivocado de me proteger? Haveria uma recompensa secreta em dizer esse tipo de coisa? Talvez, se eu negasse totalmente a existência da minha força de vontade, eu não seria mais responsável por desenvolvê-la. Estaria fora da minha vida. Que alívio! Mas eis a tragédia final. O desenvolvimento e o uso da força de vontade é o acesso mais direto que alguém poderá ter à felicidade e à motivação. Ou seja, ao negar sua existência, estou sufocando minha alma. Muitas pessoas pensam em força de vontade e autodisciplina como algo que lembra autoflagelação. Ao lhe atribuírem uma conotação tão negativa, elas nunca ficam entusiasmadas para desenvolvê-la. Mas o autor William Bennett nos dá uma forma diferente de pensar nela. Disciplina, ele afirma em O Livro das Virtudes, vem da palavra discípulo. Quando você tem autodisciplina, é porque simplesmente decidiu se tornar seu próprio discípulo. Uma vez que toma essa decisão, a aventura de sua vida fica mais interessante. Você começa a ver a si mesmo como uma pessoa mais forte. Passa a se respeitar mais. Ralph Waldo Emerson costumava falar sobre os guerreiros das Ilhas Sanduíche, antigo nome do Havaí, os quais acreditavam que, quando se matava alguém de uma tribo inimiga, a coragem do morto era incorporada pelo guerreiro que o matou. Emerson dizia que a mesma coisa acontece conosco quando dizemos não a uma tentação. A força daquela tentação eliminada é absorvida por nós. Ela fortalece nossa determinação. Quando resistimos a uma pequena tentação, ganhamos um pouco mais de poder. Quando resistimos a uma grande tentação, ganhamos um enorme poder. William James recomendou que se faça pelo menos 2 coisas todos os dias que não queremos fazer, justamente por não querermos fazê-las, só para manter viva a nossa força de vontade. Ao agir assim, teremos sempre a medida de nossa determinação. – 33. Transforme-se num processador de texto. Se você associa o termo força de vontade a coisas negativas como sacrifício e punição, isso vai enfraquecer sua resolução de desenvolvê-la. Para aumentar sua determinação, é útil associá-la a novas palavras. Para os fisiculturistas, falhar é um sucesso. A menos que levantem um peso até o ponto de falha, seus músculos não crescerão. Por isso, eles se programaram, através da repetição, a usar a palavra falha num sentido positivo. Também chamam o que seria doer de algo mais positivo, queimar. Chegar à sensação de queima no músculo é o objetivo. Ao empregar uma linguagem motivadora conscientemente, eles ganham acesso a uma força interior por meio da força de vontade. A linguagem leva ao poder, portanto conscientize-se do potencial criativo da linguagem que você usa, guiando-a em direção à realização pessoal. – 34. Reprograme seu biocomputador.
Se você é espectador ou ouvinte frequente de noticiários, pertence a um culto bastante persuasivo e hipnótico. Você precisa ser desprogramado com urgência. Comece mudando a forma como vê ou escuta as notícias e os programas sensacionalistas. Elimine todos os pensamentos negativos, cínicos e céticos que está deixando fluir para sua mente ao se abrir para esse tipo de entretenimento. Tais programas não são de notícias, e sim de más notícias. Quanto mais você considerá-las notícias, mais vai acreditar que é assim mesmo, e mais medroso e cínico vai se tornar. Como mudar isso? Ficando preocupado? Não. Em vez de ficar aflito com o crime, a apatia, ou seja qual for o problema que gostaria de mudar, é muitas vezes mais motivador seguir as palavras de Gandhi. Seja a mudança que deseja ver no mundo. O escritor e músico americano Gary Lacha escreveu um ensaio fascinante chamado Old Rejection and Criminal Romantics, Rejeição Mundial e Criminosos Românticos, em que observou: são os assassinos e estupradores que ganham destaque na televisão, e não as milhares de pessoas que atingem seu potencial pleno, encontram sentido em suas vidas, são boas e se esforçam em sua autotransformação de maneira discreta e anônima. É a influência delas, e não a dos Ted Bundys, que irá moldar o novo século. Às vezes é impossível evitar as reportagens de crime e escândalos, por isso é importante aprender a encará-las de uma forma capaz de desprogramar seu efeito colateral. Fazemos isso muito bem quando passamos os olhos pelos tabloides nas bancas de jornal. Já estamos rindo antes mesmo de ler a manchete de que extraterrestres vivem na Casa Branca. Precisamos ter essa mesma atitude quanto à imprensa considerada séria. Depois de ganhar prática em descartar os aspectos negativos da mídia, dê um passo além. Crie suas próprias notícias. Seja seu próprio furo de reportagem. Não espere que a imprensa lhe diga o que está acontecendo em sua vida. Seja o que está acontecendo. Viva o presente. Fique acordado no momento presente. Aproveite ao máximo sua consciência. Não viva no passado, a não ser que queira sentir culpa. Nem se preocupe com o futuro, a não ser que queira sentir medo. Se o que deseja mesmo é ser feliz, mantenha o foco no dia de hoje. Somente se você conseguir direcionar conscientemente sua atenção, é que se tornará mestre de si mesmo, disse o líder espiritual Emin Fox. Você nunca será feliz até que possa determinar o que vai fazer ou no que vai pensar na hora seguinte. Há um tempo certo para sonhar, planejar e estabelecer metas. Mas, uma vez que já tenha concluído essa etapa, aprenda a viver no aqui e agora. Veja sua vida inteira como se estivesse contida neste momento. Deixe o microcosmo se tornar um macrocosmo. Viva as palavras que o poeta William Blake usou para descrever a iluminação. Para ver o mundo num grão de areia e o céu numa flor do campo, segure o infinito na palma da mão e a eternidade em uma hora. O romancista Walter Scott disse que trocaria anos de conformismo e monotonia por uma hora de vida repleta de ação gloriosa e riscos nobres. É impressionante o que pode ser feito pelas pessoas que aprendem a relaxar, prestar atenção e ter foco, apreciando o momento presente e todas as oportunidades que ele contém. Dizem que no Ocidente tenta-se cultivar uma apreciação da arte, enquanto no Japão se cultiva a arte da apreciação. Você também pode cultivar a arte da apreciação. Aprecie esta hora. É pura oportunidade. O grande filósofo francês Voltaire estava em seu leito de morte quando alguém lhe perguntou: se o senhor tivesse mais 24 horas para viver, como as viveria? Voltaire respondeu: uma de cada vez. Seja um bom detetive. Mantenha-se sempre curioso no seu dia a dia profissional. Quando se encontrar com alguém, imagine ser um detetive. Faça perguntas. Deixe que as respostas o tornem ainda mais curioso e sugiram novas perguntas. Isso vai motivá-lo a alcançar um nível mais alto de consciência e interesse. Ao se preparar para uma reunião com alguém, planeje as perguntas que vai fazer. Cultive sua curiosidade. Nunca fique sem saber o que perguntar. Muitos de nós fazemos o contrário, preparamos nossas respostas. Ensaiamos o que vamos dizer. Aprimoramos e fortalecemos nossa apresentação, sem perceber que nosso anfitrião vai preferir falar a nos escutar. Se você tem um negócio próprio ou é consultor,
Sabe que quando uma empresa quer contratar um serviço a longo prazo, está procurando uma firma que realmente esteja interessada nela, que a compreenda e lhe ofereça uma boa parceria. Para mostrar a um cliente em potencial que está genuinamente interessado, faça perguntas atenciosas e bem pensadas. Para convencer uma empresa de que a compreende, as perguntas que fizer após a fala do cliente também devem ser as melhores, baseadas no que ele disse. Para convencer uma empresa de que você será um bom consultor ao longo da duração do contrato, mostre que é melhor que a concorrência por meio da criatividade e da quantidade das suas perguntas. Sua curiosidade vai lhe trazer oportunidades. Mas não pense que estará garantido apenas com questões impulsivas, criadas no momento da reunião. O segredo é estar bem preparado. Preparar suas perguntas é ainda mais importante do que preparar a apresentação sobre seus serviços. O ex-técnico de basquete universitário Bob Nice sempre dizia: a vontade de vencer não é tão decisiva quanto a vontade de se preparar para vencer. E isso não serve apenas para sua vida profissional. Se você estiver prestes a ter uma conversa importante com seu cônjuge ou filho adolescente, é bem mais útil atiçar sua curiosidade do que planejar o que vai dizer. Quando prepara sua curiosidade, sempre parece ter mais uma pergunta interessante antes de encerrar o diálogo, como um bom entrevistador. Pessoas com muita habilidade para estabelecer relacionamentos acabam aprendendo que a venda na maioria das vezes vai para a parte mais interessada, e que a quantidade e a qualidade de suas perguntas pode medir seu nível de interesse. Talvez você pense que isso não se aplica ao seu caso, porque não tem uma empresa nem trabalha com vendas, mas como disse o escritor Robert Louis Stevenson, todo mundo vive de vender alguma coisa. O arquiteto e designer Richard Saul Wurman escreveu um livro sobre o físico Isidore Isaac Rabi, que ganhou o prêmio Nobel por inventar uma técnica que permitiu a cientistas investigar a estrutura de átomos e moléculas na década de 1930. Rabi atribuiu seu sucesso na física à forma como sua mãe o recebia todo dia quando chegava da escola. Ela sempre lhe dizia: "Você fez alguma pergunta boa hoje, Isaac?" Ao fazer perguntas em seus relacionamentos, você já está criando um vínculo e motivando a si mesmo. Não espere que a outra pessoa faça as coisas acontecerem. 37. Mude o foco para a outra pessoa. Motive a si mesmo dando a outras pessoas as ideias necessárias para a automotivação. Você pode ter a experiência que quiser na vida simplesmente ao proporcionar essa experiência a alguém. John Lennon chamava isso de karma instantâneo. Na maioria dos relacionamentos, colocamos o foco em nós mesmos. Sentimos fascínio pela forma como nos comportamos. Com frequência monitoramos o que os outros devem estar pensando de nós. Vivemos como se estivéssemos cercados de espelhos. Norman Vincent Peale, autor de O Poder do Pensamento Positivo, costumava observar que as pessoas tímidas são os maiores egomaníacos da Terra, pois são muito focadas em si mesmas. Você pode notar isso ao observar a linguagem corporal de um tímido, o olhar para baixo, a postura encolhida, que age como se estivesse cercado por espelhos. Quando transferimos o foco para outra pessoa no relacionamento, algo paradoxalmente poderoso acontece. Ao nos esquecermos de nós mesmos, passamos a crescer. Para Spencer Johnson, autor de O Vendedor Minuto, trata-se do paradoxo maravilhoso. Eu me divirto mais e tenho mais sucesso financeiro quando paro de tentar conseguir o que eu quero e começo a ajudar outras pessoas a conseguirem o que elas querem. Se você quer se sentir motivado, transfira sua inspiração para outra pessoa. Elogie os pontos fortes dela. Estimule-a, ofereça apoio. Oriente essa pessoa em direção à automotivação. E veja como isso acaba beneficiando a si mesmo. 38. Planeje sua recuperação. O progresso em direção aos seus objetivos nunca será uma linha reta, mas uma trajetória cheia de altos e baixos. Você vai subir e depois descer um pouco. 2 passos para frente e 1 passo para trás. Isso forma um bom ritmo que não existiria numa linha reta. No entanto, as pessoas se sentem desencorajadas quando escorregam 1 passo atrás depois de 2 passos para frente. Elas acham que estão fracassando e que perderam. Não é isso. Estão apenas no ritmo natural do progresso. Uma vez que você passa a entender esse ritmo, pode trabalhar com ele em vez de contra ele. Pode até planejar 1 passo para trás. Em O Poder do Otimismo, Alan Loy MC Diniz identifica as características de otimistas incorrigíveis.
E uma das mais importantes é que eles sempre planejam um tempo para se recuperarem. Sabem de antemão que em algum ponto vão perder a energia. Ele escreveu: na física, a lei da entropia diz que todos os sistemas, quando abandonados, acabam parando. A não ser que recebam uma injeção de energia, o organismo vai se desintegrar. Os pessimistas não querem planejar a recuperação porque acham que ela não deve existir. Eles pensam na base do tudo ou nada. Sempre ficam ofendidos quando o mundo não é perfeito e acham que dar um passo para trás significa que o projeto inteiro é negativo. Se esse casamento fosse feliz, não teríamos que nos esforçar para reacender o romance, um pessimista poderia dizer, desprezando a ideia de uma segunda lua de mel. Mas um otimista sabe que haverá altos e baixos, e não tem medo nem se sente desencorajado pelos reveses. Na verdade, um otimista se planeja para essas fases ruins e prepara formas criativas de lidar com elas. Você pode marcar no calendário suas retomadas. Olhe adiante e reserve tempo para se recuperar e voltar novinho em folha. Mesmo que se sinta num ponto alto da vida, é uma boa estratégia planejar essa renovação. Separe longos períodos para dar um tempo de tudo, mesmo daquilo que você ama. Se você se pegar pensando que é muito velho para algo que gostaria muito de fazer, admita que está ouvindo a voz pessimista em sua cabeça. Não é a voz da verdade. Você pode responder a ela. Pode lembrá-la de todas as pessoas no mundo que recomeçaram suas vidas em qualquer idade quando quiseram. Exemplos não faltam. Meu amigo Art Hill passou a maior parte da vida trabalhando com publicidade. No fundo, porém, ele sempre quis ser escritor. Então, aos 50 e tantos anos, ele escreveu 2 livros, publicados por uma pequena editora. Aos 60 anos, Hill teve seu primeiro lançamento nacional, um livro sobre beisebol publicado pela Simon & Schuster. A obra foi sucesso de público e crítica, e a dedicatória que ele escreveu na minha cópia é algo que considero um dos meus maiores tesouros, para Steve Chandler, que gosta de escrever, gosta de mim, e um dia me disse: você devia escrever um livro sobre beisebol. Ninguém se importa com a sua idade, só você. As pessoas só querem saber o que você é capaz de fazer, e você é capaz de fazer o que quiser, em qualquer idade. Não escute a voz interior que fala sobre sua idade, seu QI, sua história de vida ou qualquer outra coisa que possa detê-lo. Não se deixe seduzir por ela. Você pode começar uma vida altamente motivada agora mesmo ao assumir desafios e aceitar que vai precisar de um tempo para se recuperar de vez em quando. 39. Vá ao seu próprio socorro. Depois de uma palestra que dei em Vancouver, no Canadá, Don Beach, gerente de vendas de uma das maiores empresas da cidade, a Bendor Vester, me enviou a gravação de uma música que ele queria que eu escutasse. Disse que a canção lembrava do que eu havia ensinado sobre autoestima à equipe dele. A música fala sobre como corremos atrás do amor e da verdade absoluta como bobos, enquanto nos esquecemos de algo muito mais vital para a nossa felicidade: a autoconfiança. Eu não conhecia o verdadeiro poder da autoconfiança até começar a trabalhar com o Dr. Nathaniel Branden e sua esposa, Devers Branden. Ambos são autores e psicoterapeutas, me ajudaram a chegar às descobertas mais poderosas que fiz sobre minha conduta como ser humano. O livro do Dr. Branden, Como Aumentar Sua Autoestima, é diferente dos outros livros de psicologia no mercado, porque, além da forma eloquente como descreve sua filosofia para desenvolver força interior, também contém exercícios fáceis para aumentar seu grau de autoestima e sua consciência. Os exercícios para completar frases são tão eficazes e estimulantes que equivalem a dezenas de horas de terapia. Muitos pensam que os outros podem nos conceder autoestima. Esse pensamento equivocado leva a fenômenos como escolas que não dão notas aos alunos. Uma liga infantil de beisebol na Pensilvânia quis eliminar totalmente a contagem de pontos nos jogos por causa do suposto dano causado à autoestima das crianças. Quando confundimos mimar e superproteger com incutir autoestima, acabamos formando crianças sensíveis demais, sem qualquer força interior. Por terem sido excessivamente elogiadas mesmo sem grandes realizações, quando chegarem ao mercado de trabalho competitivo global, na idade adulta serão confusas, medrosas e pouco eficientes. Os conceitos ensinados por Nathaniel e Devers Branden são objetivos e nada sentimentais. Algumas das melhores ideias vêm da época em que trabalharam com a grande romancista e filósofa objetivista Ayn Rand, autora de A Revolta de Atlas.
Os Branden me ensinaram como explorar as fraquezas do meu próprio pensamento e a desafiar a autoilusão que minava minha capacidade. Acreditar na própria mente e saber que toda pessoa merece a felicidade é a essência da autoestima, escreve o Dr. Branden. O valor da autoestima não está apenas no fato de que ela faz alguém se sentir melhor, mas em permitir que se viva melhor, reagindo a desafios e oportunidades de forma mais criativa e apropriada. As 2 ideias contidas no trabalho dos Branden que mais me ajudaram são: 1. Você não pode sair de um lugar onde nunca esteve, e 2. Ninguém está vindo em seu socorro. Eu costumava acreditar que poderia fugir correndo de todos os meus pensamentos assustadores ou das opiniões que tinha sobre mim mesmo. Mas tudo o que isso fazia era gerar medos internos e conflitos ainda mais profundos. O que eu precisava era colocar todos os meus medos sob o sol e desmistificá-los. Quando comecei a fazer isso de forma sistemática, fui capaz de desmantelar todos esses temores, assim como aqueles esquadrões especiais desmontam bombas. A aceitação e consciência total daqueles medos, e de como me levavam a sabotar a mim mesmo, foi o lugar onde nunca estive. Depois que cheguei até ele, pude finalmente sair. A noção de que ninguém está vindo em seu socorro foi difícil de aceitar, até um pouco aterrorizante. A ideia de que ninguém viria me salvar dos meus problemas provocava a sensação de abandono total. Contradizia tudo o que eu me programara a pensar quando criança. Os Branden me mostraram que eu poderia ser muito mais feliz e produtivo se valorizasse a independência e a responsabilidade sobre mim mesmo, acima da dependência de outra pessoa. O momento em que você aceita que ninguém virá salvá-lo é muito poderoso, porque significa que você se basta. Ninguém precisa vir. Você pode lidar com seus problemas por sua conta. Você está, num sentido mais amplo, pronto para a vida. Pode crescer, se fortalecer e gerar sua própria felicidade. E paradoxalmente, a partir dessa posição de independência, relacionamentos verdadeiramente ricos poderão ser construídos. Porque não serão baseados em dependência e medo, mas em independência mútua e amor. Uma vez, durante uma sessão de terapia em grupo, um cliente do Dr. Branden desafiou o princípio de que ninguém está vindo. O cliente disse: "Mas, Nathaniel, isso não é verdade. Você veio." "Correto," admitiu o Dr. Branden, "mas eu vim para dizer que ninguém está vindo."